sobre como seria esse mando de campo de Jequié barra Fluminense de Feira. Como é que o Jequié iria disputar esse campeonato baiano? Feira de Santana, lá em Jequié, como é que vai ser isso, Pois é. né? Tá essa É porque discussão e preocupação. Preocupação isso. não, né? É, Mas essa entender mais ou menos como é que vai ser essa logística. exatamente. A gente vai buscar essas informações mais assertivas, porque a gente tem visto algumas intervenções muito interessantes no CT do Fluminense, que isso vem acontecendo. Sim, Obviamente que essas intervenções são para a equipe do Fluminense que vai jogar no segundo semestre, precisa ser feito logo, só que, como tem essa parceria, ficou aquela pulga atrás da orelha. Será que o Jequié vai mandar jogos aqui de alguma forma? Porque a torcida do Jequié lá em Jequié é muito forte. E aí você trouxe uma sacada interessante, né? Talvez, eh, esse espaço do CT aqui seja usado de maneira logística, porque o Jequié vai precisar se deslocar muito sim. e para jogar aqui próximo, né? Para jogar aqui próximo, para jogar contra o Bahia de Feira, por exemplo, vai jogar aqui em Feira. Então já vem, já fica todo mundo É. aqui no CT, já usa para treinar aqui e tal. Então, pensando assim, eu acredito que, como há uma parceria, o Jequié vai ter também uma base aqui em Feira de Santana. Eu só não sei dizer exatamente se mandará os jogos aqui em Feira. Porque a torcida, como eu falei, do Jequié é uma torcida muito forte, já ganhou inclusive prêmios no Campeonato Baiano por ser a torcida mais animada, a torcida mais Sim. efusiva. Então eu acho que essa torcida vai ser um diferencial para o Jequié lá. Claro que pode vir para cá assistir, pode, mas a distância é muito grande. Então eu acredito ainda que o Jequié vai mandar seus jogos lá em Jequié e quando necessitar dessa questão desse apoio logístico aqui em Feira de Santana, quando vier jogar próximo, por exemplo, vamos supor que venha jogar, deixa eu até confirmar, mas por exemplo, se for jogar em Alagoinhas, pô, não vai É. ficar em Alagoinhas, vem, fica em Feira, de Feira vai para Alagoinhas. Então já dá para vir É antes, já dá para se Salvador mesmo, preparar. né? Um Vitória, um Bahia que Salvador, for enfrentar exatamente, aqui exatamente, próximo à logística, isso vai facilitar demais. exatamente. Mesquita, João Grilo confirmado, né? E isso, João Que Grilo até a semana confirmado. passada, até o horário que a gente findou o programa Foco no Esporte, não havia sido anunciado, mas confirmado o João Grilo, e outras contratações, o Mota, volante, por exemplo, o Everton, zagueiro, tem aqui também alguns garotos, né? Aí já é divisão de base, que vai compor equipes que vão disputar aí a Taça São Paulo. Essas são as novidades aí com relação ao Fluminense. Outros, o Kaique, por exemplo, por exemplo, né, que está chegando para compor aí essa equipe do Jequié barra Fluminense de Feira. Enfim, eh, os mais novos, mais recentes, trata-se de Marcinho, atacante, Thiago Souza e Gabriel Cruz. Atacante e volante. Dá para esperar uma equipe equilibrada aí nesse campeonato? Dá, com certeza. Assim como a gente falou com relação ao Bahia de Feira, de apostar nessas caras já conhecidas, nesses atletas que a equipe sabe o que pode entregar, né? E acho que o Fluminense também seguiu nesse caminho, né? Seguiu nesse caminho. Eu entendo que o treinador que chega também está dando essa possibilidade de interação entre quem está montando o elenco, isso é importante, porque a gente sabe que a montagem do elenco da segunda divisão com o professor Salles foi truncada, né? A característica do professor Salles é uma característica um pouco mais fechada, de ter aquele grupo com um número reduzido, e isso atrapalhou um pouco aquela arrancada do Fluminense no início. E com o treinador Rodrigo, dá para perceber que há uma interatividade maior, que ele dá uma abertura para que isso seja feito de uma forma mais em construção, em conjunto, né? Então, há algo interessante a se esperar tanto para o Jequié na primeira divisão, quanto para o Fluminense na segunda. Então, as caras que estão sendo divulgadas me agradam, né? Os atletas que estão sendo contactados, tem um atleta mesmo que estava agora recente no Ceilândia jogando a quarta divisão, o Bolt, né? Jogou inclusive com o Timbó lá, é um atleta de destaque, jogou muito bem na quarta divisão. Tem o Joedson, que é um atleta aqui de Feira de Santana, que rodou muitos times do Brasil, foi ídolo no Floresta, está vindo agora para jogar no Jequié e depois no Fluminense de Feira. Alguns que a gente já conhece, como o próprio João Grilo, então o William Mineiro, o capitão. Então esses atletas com certeza têm condição de fazer um grande campeonato baiano da primeira divisão e ainda devem ter espaço para outros atletas que vão vir e que estão sendo guardados aí a sete chaves. Algo interessante também para a torcida do Fluminense Eu é até a. falei, Sim, falei agora há pouco sobre esses divisão de base, né? 4 atletas sim. vão compor equipes, né, de clubes baianos, na disputa da Copa São Paulo. Nenhum desses atletas devem ser aproveitados aí nessa montagem de elenco Jequié barra Fluminense de Feira, Não, Esquita? tem atletas da base do 20 que estão Estão que, compondo aí o o elenco. elenco. Tem o Xandão, né? Tem o Thierry. Esses atletas eram daquele sub-20 que fez Sim. sucesso.
e outros vão disputar da São Paulo, porque já que o Fluminense não conseguiu a vaga e os outros times conseguiram, como Estrela de Serve até Março, de como vitrine, Vitória, né? exatamente, eles vão ser cedidos para jogar, continuam com seus contratos e com seu vínculo com o Fluminense, mas estarão disputando a competição por outras equipes. Então, o Inclusive, Eliandro, só por para a exemplo, gente, você citou aí, é o meia Eliandro, que foi emprestado ao Vitória, né? Enquanto o PH, Dudu e Camacan vão defender a equipe do Estrela de Março na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como eu falei agora há pouco, é muito importante no que diz respeito à vitrine. E esses atletas podem despontar e de repente, surgir negócios, né? isso, exatamente. Você pega um garoto como o Eliandro e vai jogar pelo Vitória, né? O Estrela de Massa está chegando de novo até São Sim. Paulo, então já está se ambientando cada vez mais. E a tendência é que façam uma E competição tem ainda revelado melhor. jogadores aí, né? O Exatamente. caso do menino aqui de Feiro Ravi, que hoje É, está no Fluminense do Rio de Janeiro, isso, passou pela equipe do Estrela de Massa. isso, exatamente. Então, com relação a esses atletas que vão jogar a Copa São Paulo aí, eu acho que é uma sacada muito boa. E aí, concomitante a isso, né, o Filemon, né, lá da Core, né, da diretoria do Fluminense, está viajando, né, passando por alguns lugares da Europa. Inclusive, recentemente esteve na Áustria, abrindo esse mercado, apresentando o Fluminense para clubes da Áustria, que podem, inclusive, no futuro ser para onde os atletas do Fluminense saiam para ir, principalmente Sim, jogadores de base, né? São mercados ali que são portas de entrada para o mercado europeu. Você sai daqui, vai jogar num time da Áustria, se destaca, já está próximo ali à Alemanha, e aí vai parar num time da Alemanha, daqui a pouco está jogando Champions League. Então, tudo isso, tem a Europa League também, sim, que. Então, eu vi recentemente, se eu não me engano, o Filemon esteve lá no LASK, né? Que é um time que costuma jogar essas competições europeias, né? Então, dá para perceber que o que está sendo feito é algo para projetar a equipe do sim. Fluminense. Então, os atletas que hoje jogam no Fluminense possivelmente terão oportunidades em grandes clubes aí, não só do Brasil, mas também do mundo. É isso aí. É o que a gente espera. Então, torcedor do Fluminense de Feira, você já comentou aí no chat? O que é que você está achando dessa movimentação do Fluminense de Feira de Santana? Estou falando Fluminense porque nessa parceria aí com o Jequié, que no segundo semestre esses atletas vão compor o elenco, vão fazer parte da equipe do Fluminense de Feira de Santana na disputa da Série B do Campeonato Baiano. Então manda mensagem através do chat, interage com a nossa programação, que a gente daqui a pouquinho vai estar trazendo aí a sua participação. Certo? Skitter,